Olá pessoal, nesse Coffee Express nós vamos falar um pouquinho sobre as lesões elementares. Lesões elementares na dermatologia é como se fosse o vocabulário dermatológico, né? O nosso glossário, é aquilo que a gente usa para descrever uma lesão. Então é a base aí para a gente entender qualquer outra aula. A gente tem que saber do que a gente está falando. Então, as lesões elementares elas vão ser divididas em primárias e secundárias. As primárias, elas podem ser com conteúdo líquido, e aí a gente tem as vesículas, que são menores que 1 centímetro, as bolhas, que são lesões de conteúdo líquido, é uma bolha ali, só que maior que 1 centímetro. A pústula é quando eu tenho pus, tá? Eu tenho um conteúdo purulento, só que restrito ali à camada mais superficial da sua pele. Já o abscesso, eu tenho também uma coleção ali de pus, só que tá mais profundo, tá? Tá mais embaixo, lá na derme e hipoderme, nas camadas mais profundas da pele. Cisto, eu tenho também conteúdo líquido, só que ele está encapsulado, tem uma cápsula fechando aquele conteúdo líquido, que muitas vezes eu vejo no exame histopatológico, aquela cápsula ali fechando aquele conteúdo líquido. E o hematoma, eu tenho também um conteúdo líquido, só que é sangue acumulado, tá? Então essas são as lesões com conteúdo líquido. Quais são as lesões que são planas, tá? Aí a gente tem as planas e as sólidas. As planas é porque não tem relevo. Se ela não tem relevo, eu chamo de mácula ou mancha, tá? Então, lesão plana, na dermatologia, a gente vai chamar de mancha ou mácula. E elas podem ser do tipo pigmentares ou do tipo vasculo-sanguíneas. Quem são as pigmentares? Pigmentares é uma alteração de cor, tá? Então eu posso dizer de várias formas. Eu posso falar que é uma discromia, porque a cor tá uma bagunça, mudou, tá com cor tudo diferente, tem alteração de cor ali. Eu posso dizer que tem hipercromia, quando ela tá mais escura. Eu posso dizer que tem hipocromia, quando ela tá mais clara do que a pele ao redor. E eu posso dizer que tem uma acromia, não tem pigmento naquela região, a lesão está acrômica. Lesões do tipo vasculo-sanguíneas. A gente pode ter o eritema, que nada mais é do que um vermelhão, ali, uma pele vermelha. Enantema é quando esse vermelhão acontece em mucosas. Eritrodermia é quando eu tenho um eritema generalizado em mais de 90% da superfície corporal e associado muitas vezes a uma descamaçãozinha ali da pele. Esse é o conceito de eritrodermia. Só para você não confundir, exantema. O que é exantema? Que a gente ouve tanto falar. No exantema, a gente tem um eritema que é mais súbito, tá? Um eritema ali de surgimento mais súbito. Púrpura, a gente vai dividir em petequias e equimoses. Na púrpura, o que a gente tem é uma mancha que não some se eu fizer uma digitopressão, tá? É diferente do eritema. No eritema, se eu vier ali naquela lesão, fizer uma digitopressão, aquele eritema, aquela região vai clarear. Já na púrpura, não vai mudar nada, tá? Eu faço a digitopressão, a mesma coisa, tá bom? Então, o que a gente tem é a petéquia, que é uma púrpura menor que 1 centímetro, e a equimose, quando ela é maior do que 1 centímetro. Telangiectasias são vasinhos dilatados ali, com menos de 2 milímetros. Lesões do tipo sólidas, quem são elas? As pápulas, quando elas são pequenininhas, menores que 1 centímetro. Então são as famosas bolinhas, sabe? Quando você vem assim, você vê que tem uma lesão com relevo, uma bolinha ali, só que ela tem menos que 1 centímetro. Então eu chamo de pápula. Se ela for maiorzinha, né, uma lesão maiorzinha, a gente vai chamar de placa. Quando ela tem mais de 1 centímetro, ela é chamada de placa. Muitas vezes a placa surge por uma confluência de pápulas. Nódulo, que é uma lesão muito mais palpável do que visível. Eu vejo ali a pele, posso até dizer que não tem nada, mas quando eu estou palpando, eu vejo que tem uma lesão nodular ali, uma região nodular sólida dentro daquela pele. Tumor é quando a lesão tem mais de 4 centímetros. Goma é uma lesão que tem uma progressão. É um nódulo que se liquefaz, que surge uma úlcera. Tá? Isso é chamado de lesão gomosa. Vegetação é quando eu tenho uma lesão ali para fora, né? Uma lesão que vai com relevo, que tem um aspecto ali meio vegetante, irregular. E urtica é quando a gente tem uma lesão fugaz, que tem eritema e edema. Então é aquela lesão típica da urticária, a lesão eritematosa, edematosa e fugaz.
E quem são as alterações secundárias? As alterações secundárias, elas podem acontecer por alterações de consistência ou espessura ou por perda de substância. Quais são as alterações de consistência ou espessura? A gente tem a atrofia, quando a gente tem um afinamento da pele. A gente tem a cicatriz, que pode ser atrófica, uma cicatriz fininha, uma cicatriz hipertrófica, quando ela está aumentada, e uma cicatriz do tipo queloide, queloidiana, que é quando ela ultrapassa as bordas do local do trauma. E cribiforme é quando a gente tem uma cicatriz cheia de pontinhos, buraquinhos. Edema nada mais é do que o edema, né? Uma lesão edemaciada, com acúmulo de líquido ali. Esclerose é pele endurecida, enrijecida. Aquela pele que você vai tentar fazer a prega, você não consegue, tá? É uma lesão que você não consegue preguear, impregueável. Liquenificação é uma lesão espessa, a pele está espessa e aí eu enxergo os sulcos da pele muito bem definidos. Queratose é quando eu tenho um espessamento da camada córnea, então a lesão fica amarelada. E as lesões por perda de substância? A gente tem a crosta, que ocorre por um dissecamento de algum líquido ali. Então, um dissecamento de pus, a gente tem crosta melicérica, de um exudato, né? Crosta melicérica. Quando a gente tem um dessecamento de sangue, crosta hemática. Erosão, eu tenho perda da epiderme, da epiderme. Ulceração, eu tenho uma perda mais profunda, perde derme e hipoderme. Escama, eu tenho aquela proliferação dos queratinócitos, vão se destacando aquelas escamas. Escara é uma úlcera, mas que tem um material preto, né, de necrose, tem necrose tecidual, então eu chamo de escara. Fissura é uma fenda linear que surge na pele, e fístula é um pertuito que a gente tem com a drenagem de material, né? Fístula é um termo que a gente conhece até de outras especialidades. Então essas são as lesões elementares, vale a pena a gente ver as imagens, né, na aula mesmo, e é uma aula bem introdutória, tá? Então essas são as lesões elementares que você precisa conhecer o nosso vocabulário dermatológico para dar continuidade aí às próximas aulas.